a gente observar aí, o mesmo desempenho de 2025, a gente tem um valor arrecadado na ordem ali de 87 milhões de reais. Em 2026, o mesmo período, janeiro, o primeiro quadrimestre, a gente tem um valor de 96 milhões. Então, dá essa diferença aí de 8,8 arrecadado a mais. Então, né, com todas as letras, significa que a Prefeitura arrecadou apenas até aqui, com a atualização da TGV, 8,8 milhões de reais. Ô Pedro, assim como o senhor tem meu respeito, eu também gosto muito de algumas frases que ajudam a gente a pensar, né? E aí a gente estava discutindo recentemente aqui, parece que em Taubaté a gente tem um longo passado pela frente, né? A gente vai ter bastante tempo que a gente vai estar trabalhando em conjunto para conseguir resolver essas dívidas, e acho que a gente está muito próximo ali, né, com as reestruturações. A gente também não quer fazer essa apresentação para falar que estamos ferrados para o resto da vida, não. Com a reestruturação da dívida, com aqueles valores economizados, com trabalho contínuo, né, de busca por eficiência nos contratos, por mais tecnologia. Esse é um ano que a gente está trazendo bastante tecnologia para o governo, né? Está sendo bastante coisa implantada neste momento, que a gente vai ver benefícios no futuro, porque isso também ajuda a gente a atender mais rápido o cidadão, a ser mais eficiente. Então, a gente tem um caminho a seguir, e eu tenho certeza que o caminho está até próximo. Agora, primeiro, a justiça nem pode falar, pague algo, porque, de novo, né, a gente vai apresentar para o juiz também todos os dados, e não dá para o juiz exigir algo que fez com que, nas últimas contas, a própria Tribunal de Contas se aprovasse dizendo, olha, aqui está errado, não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, não há esse caminho. O que a justiça vai dizer, me corrija aqui, advogados, é se a greve é legal ou ilegal, e se eles estão cumprindo a exigência do percentual pedido por eles. Eu entendo que não, eles não estão, bom, tem o direito, né? A greve é legal, mas eles não estão cumprindo as medidas, né? Então, eles estão, eu não sei os termos jurídicos, né? Mas não estão cumprindo a exigência. Isso está prejudicando demais a população, a exigência legal. Então, é isso, né? A gente espera chegar a um acordo. Eu tenho certeza que também tem gente sensata do outro lado e que entende o desafio financeiro do município e que em algum momento tem que chegar a um acordo, né? Mas a justiça está ali como mediadora para avaliar as ações do outro lado. Do lado do município, posso afirmar que a gente está fazendo o máximo de esforço possível para colocar a casa em ordem. Desculpe, tem plano firme? Olha, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar cobrando para que eles cumpram a regra, né? Então, essas coisas aparecem ao longo do tempo, né? Depende um pouco da resposta da justiça. A gente segue aberto ao diálogo para tentar encontrar algo que a gente ainda não encontrou eventualmente, mas o dado financeiro ele é matemática, né? Está ali. Então, estamos trabalhando e vamos continuar nos esforçando para que essa greve encerre e que seja bom para o município de Taubaté e que, reforço, né? Independente da greve ou do sindicato, que a gente vai continuar trabalhando para dentro dessa busca incansável por mais recursos, isso seja dividido entre os serviços do município de Taubaté e os servidores que são quem executam a maior parte dos serviços. Desconto é um dinheiro, não tem um local específico para ser gasto, é dinheiro no bolso do trabalhador da prefeitura. Então ali a gente vê que na primeira curva o pontilhado em azul é o que foi pedido, né, de 9,43, e abaixo é a linha da inflação. A gente pode colocar essa proporção mesmo, que mais de 70% dos servidores estão recebendo um valor acima da inflação com essa proposta. Quais são os impactos reais da greve na cidade? Se há escola sem aula, quantos alunos estão com problema de aula, unidade de saúde, está faltando algum serviço? Qual é o real cenário da cidade pensando na greve? Como é que o senhor pretende resolver esse impasse? O senhor falou, só um acréscimo, o senhor falou de movimentos políticos não vão atrapalhar. O senhor podia nomear quais são esses movimentos políticos e o que eles estão atrapalhando, o que eles estão querendo? Se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Boa pergunta. Bom, a Justiça determinou que 70% dos servidores por categoria ficassem no posto de trabalho. Então, está sendo muito afetado no posto de saúde, em especial no posto de saúde, nos postos de atendimento social
e nas escolas. É difícil mensurar o impacto, né, mas eles não estão cumprindo nem de perto, infelizmente, esses 70% obrigatórios. A gente reforça o pleito que eles cumpram no final. Qual que é o prejuízo? São famílias que não estão conseguindo trabalhar, estão tendo prejuízo financeiro também. São famílias que não estão conseguindo ter seu atendimento, sua vacina, seu atendimento de saúde, não estão conseguindo pegar medicamento. Reforço, né? A gente está seguindo na justiça pedindo um reforço para que eles garantam pelo menos esse cumprimento, que tem direito da greve, mas a greve também tem regras. Dentro desse último slide, né, mostra o tamanho dos desafios hoje. Com os dados que a gente tem, a receita continua abaixo das despesas e a gente está fazendo projeções otimistas. E aí eu queria reforçar, né, na fase que a gente está, com todos os desafios, o que a gente, de forma bem responsável, vocês viram a arrecadação adicional do IPTU ali, perto de 8 milhões. A gente está fazendo um grande esforço perante o espaço, não é nem livre, né? Perante o espaço que a gente tem para renegociar, para poder atender a cidade, como eu falei, naqueles itens de melhoria, né? De tapar buraco, de cuidar da cidade, de limpeza, combate a descarte irregular de lixo, dos PEBs. Também a gente precisa separar recursos para a gente conseguir fazer a retomada de especialidades, de zerar as filas que a gente está, tanto nos atormenta, né, na saúde. A gente conseguiu fazer com que o hospital saísse 130 leitos para 190 leitos, hoje produz mais do que produziu ano passado, porém ainda falta leito no município de Taubaté, e a gente fez uma proposta de forma responsável, equilibrada, para os servidores, para os sindicatos, especificamente na nossa mesa de negociação, para sair dos atuais R$ 502 para R$ 844,56. Além disso, troca a base de cálculo para o FLT, né, que é a Unidade Fiscal do município de Taubaté, que faz com que ela tenha reajustes aí naturalmente anuais. Só nesse ano, vocês viram, né, o IPTU ali sobe 8,8 milhões até aqui. Essa proposta impactaria perto de 9,2 milhões de reais esse aumento do vale alimentação. Uma clareza de que esse ano ainda está sufocado e que a gente respiraria para o ano que vem, vai trabalhar ainda mais para economizar nos contratos, para a gente reduzir despesas desnecessárias e conseguir alocar um pouco mais dentro do nosso orçamento para o servidor. De novo, é pouco, é insuficiente, mas ele é o máximo e a gente está dando o máximo de esforço possível para conseguir contemplar todas as demandas do município de Taubaté. Uma fala, né, a respeito da pessoa ver o amigo aí na rede social, em algum lugar, em Ubatuba. E o taubatiano, diante de todas essas dívidas que nós temos visto o senhor apresentou na primeira coletiva, eu estive aqui, meu pai esteve junto, foram levantados todos esses problemas, e agora estamos aqui novamente, estamos vendo que o problema não foi resolvido, não está solucionado, e não seria, nós já sabíamos disso. Mas, quando a gente ouve essa criação dos cargos, embora tenha tido a redução, mas os salários que eram 8 mil estão indo para 12 mil, o taubatiano está se sentindo, embora nos valores gerais tenha havido a redução, mas o taubatiano está se sentindo desta forma, como o senhor mesmo citou. A gente olha lá na rede social e vê assim, mas tem alguma coisa de errado. Se não tem dinheiro, como que pode ter dinheiro para aumentar de 8 para 12 o salário de alguns servidores? E eu nem estou dizendo, eu sei que o montante da totalidade dos servidores é outro. Não é isso que eu estou falando e eu não estou aqui na defesa. Desculpa, você vai fazer a sua pergunta. Não, eu não estou aqui na defesa dos servidores, eu estou aqui na defesa da população. Né? Então, eu como população, eu olho e me sinto dessa forma, olhando como se a administração tivesse em Ubatuba e para mim nada. Qual a sua pergunta? Entendi. Muito obrigada. Você deve conhecer muito bem esses cargos, porque eu lembro que você foi nomeada, depois foi desnomeada. Então, eu entendo que você conhece um pouco da estrutura e o que aconteceu foi a inconstitucionalidade dos cargos. O que a gente fez foi, seguindo a legislação e o que ela não cumpria daqueles cargos que existiam, tá, quando você foi nomeada e depois desnomeada, a gente corrigiu. E uma das coisas que não poderia ter
era o cargo de diretor e de gestor para a mesma política pública. Então, no conversado, e a nossa meta é reduzir cargo, reduzir secretaria. As diretorias, elas eram necessárias, né, porque é o diretor que cuida da política pública, e a gente tinha um limite, conversando com a Procuradoria-Geral, eu fugiu o cargo, né, com quem julga a incursão, quem entra com a ação da inconstitucionalidade, a gente conversando com eles, a gente entendeu um limite razoável de assessores e os diretores. Aí no cargo do diretor, obviamente, o salário ele é maior que o que era de gestor naquela época. Reforço, né, mais de 60%, perto de 60% das pessoas são servidores de carreira, né, então são pessoas que estão ali, fizeram a sua carreira no município e agora lideram a política pública, e a gente tinha a missão de ter economia. Então aqui, reforço, né? Economizamos no ano passado, ainda tem diversos cargos que não estão nomeados, então... Não, na verdade, o senhor está tomando... Você fez uma pergunta, eu fez uma pergunta, eu estou te respondendo. O senhor está falando de outros cargos no momento. Não era no cargo comissionado? Não, são os cargos comissionados, mas em função daqueles que tiveram o aumento dos seus valores. Então, nós não estamos falando da totalidade. Renato, talvez tenha te incomodado, porque eu lembro que você foi nomeado, eu fui nomeado. Eu fui, não tem vergonha nenhuma, assim como Então, o senhor foi nomeado no gabinete de Renato, aqui no debate, por favor, você deixa a pergunta e agora você aguarda a resposta. Renato, desculpa, você talvez não conheça como funciona uma coletiva de imprensa. Você teve a oportunidade de fazer a sua Agradeço a Eu sua já participação. estive na outra, não sei se vocês estão vendo que ele está sendo Respeito ao colega da imprensa, por favor. Obrigado, Renata. Aquela lembrança, então, economia de dinheiro, o cargo de diretoria tem um valor diferenciado, a gente aumentou o número de diretorias, reduziu o número de assessorias, reduziu o número de cargos globais de 174 para 152, reduziu uma secretaria de 17 para 16, teve economia, com orgulho, 60, perto de 60% aí são servidores de carreira que tocam, os outros 40% pessoas que estão lá também diariamente trabalhando, liderando a política pública. Ano passado teve economia, tenho certeza que esse ano a gente também tem. Temos um bom número de servidores secretários, eu agradeço Gabriel, agradeço Marcela, servidor de carreira, o Matheus, tivemos a Márcia também secretária, o Fernando, e, enfim, que bom que a gente pode contar com vocês aí na liderança dos cargos. E reforçando, né? Essa reforma, o número de funções no total da prefeitura são 2% do valor de servidores aqui do município de Taubaté. Faz o menor sentido. Enfim, é isso. Estamos antecipando um período eleitoral para agora, estamos fazendo Taubaté de palco. Infelizmente, muita gente está sendo usada nesse caminho, reforço, com direito legítimo, que eu concordo, estamos trabalhando para atender ainda mais. Vocês viram aqui, o sindicato também viu isso aqui, essas contas, né, que eles não sabiam. O pleito de 200 milhões de reais, infelizmente, é impossível a gente conseguir atender dada a situação financeira. A gente fez uma oferta do reforço, né, de alimentação agora, e um percentual no começo do ano que vem. E é isso, né? O prejuízo fica também para o servidor, de certa forma, e para a cidade da Taubaté, né? Agora, são partidos políticos especificamente de esquerda, alguns dizem de direita, mas também a gente não sabe para que lado está, e está atrapalhando aqui o andamento do município de Taubaté. A gente precisa que a exigência tem que caber no orçamento de reforço, não adianta forçar a barra e o dinheiro não aparece do nada. Todo o esforço ali, o Pedro mostrou, a gente apresentou no sindicato, olha, pode ser que tenha mais excesso de receita, agora não dá para saber, não dá para a gente se comprometer com algo que vai atrapalhar a cidade e que também, se for falar de responsabilidade fiscal, vai levar a gente para o mesmo caminho que fez com que os gestores passados tiveram contas reprovadas por descontrole fiscal e financeiro. Então, a lei, esses limites e a realidade tem que ser respeitada. Prefeito, agora que teve, o sindicato negou, né, a proposta de 2,5%, como que está agora, em que pé está essa negociação com o sindicato? E quais que são as próximas propostas que o sindicato vai receber? Ou como que a administração de Taubaté vai encerrar essa greve? Olha, a gente mantém a proposta do que é possível nesse momento, né? Dado o orçamento, como eu falei aqui, um vale alimentação com uma soma de R$ 342 esse ano, mais 2,5% para o ano seguinte. A gente tem uma tentativa de mediação na segunda-feira. A gente segue trabalhando diariamente, fazendo um esforço
independente do sindicato, né, fazendo esforço para a gente conseguir atender essas principais demandas da cidade e também do servidor, dadas as restrições orçamentárias que a gente tem. A organização da nossa cidade. Infelizmente, estão utilizando um motivo sincero, um desejo sincero de ajuste, de aumento real, de benefício, para fazer com que a gente tenha palanque político numa eleição antecipada aqui no município de Taubaté. Queria agradecer o empenho de todos os vereadores que estão tomando decisões difíceis também e pesadas para vocês. Queria agradecer a todos os secretários que têm ajudado a gente com as limitações orçamentárias a melhorar o serviço, a renegociar contrato e nem sempre com as ferramentas adequadas também cuidar da cidade do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente precisa. O jeito que a gente pegou essa cidade é uma vergonha, mas o jeito que a gente vai deixar para o próximo é da forma adequada, do jeito que o Tabatinga merece. Eu queria reforçar aqui, a gente concorda com todos os pleitos dos servidores, eles são legítimos, eles são legais, e a gente gostaria de dar 400 milhões ao invés de 200 milhões do pedido do sindicato. Mas infelizmente não é possível, e dentro da realidade do que a gente pode, a gente está sim fazendo esse esforço para acomodar as demandas. O direito de greve é óbvio que é legal, é legítimo, porém eu reforço o pedido aqui, especialmente para os funcionários, para os servidores da saúde e da educação, para retomarem os postos, que a população também não pode pagar por esse desafio. A gente precisa retomar a dispensação de remédios, a gente precisa retomar a vacinação, a gente precisa garantir que os pais possam voltar a trabalhar e ter um espaço para os seus filhos na escola. A gente gostaria de atender muito mais as demandas dos nossos servidores, mas a gente queria demonstrar para vocês aqui o tamanho do desafio encontrado, herdado, para a gente não esquecer também. Eu tenho uma postura muito clara, eu não vou ficar apontando o dedo para o passado. Muita gente está falando, olha, fala mais da dica passada, não, a hora de olhar para frente, mas também não dá para a gente ter demandas que vão colocar a cidade exatamente no lugar que estava. A gente vai virar a chave, olhar para frente, seguir trabalhando, independente das críticas. A gente sabe que tem muito a fazer, muito a melhorar. Ninguém acha que está na Suécia hoje, mas também não dá para achar que está na Suécia dia 1º de janeiro de 2025. Eu queria agradecer aqui, novamente, todos os secretários, alguns servidores aqui presentes, inclusive. A gente mantém, no caso específico do que está acontecendo hoje no município de Taubaté, a mesma negociação em aberto, mas não dá para movimentos políticos tomarem a frente e vender um sonho que não é possível de ser realizado.